Graças a paz, igreja. Boa noite. Eu falei aqui para o pastor, não sei o que, se me apresentar eu fico até ofendido, porque eu sou da casa, né? Eu já acabei, já passei já de fase, já de ser visitante nesse lugar. Que coisa boa estar aqui. A gente combinou de vir até com a camisa da mesma cor, entendeu? Se deixar, no final a gente até faz um dueto, a gente canta e tudo. Como é bom estar aqui com os irmãos, né, queridos? Trago um abraço aí da sua igreja, dos seus parentes aqui pertinho, né, aqui de Porto Novo. Muito bom estar com os irmãos. Quando o pastor Davi nos convidou, eu fiquei muito feliz, né, pela oportunidade. E eu quero compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos hoje. Antes eu queria... Posso pegar uma água aqui? Tem uma água aqui, não tem? Vou pegar, vou deixar essa aqui que está aberta. E vou usar essa que está aqui embaixo. Ah, você abriu agora? Então é minha mesmo. Eu vou precisar, irmãos, eu estou saindo de um quadro aí, não grave, né? Graças a Deus, um quadro leve de Covid, mas que deixa aquela tossezinha chatinha, sabe? Pós-Covid. Hoje pela manhã nós estivemos reunidos ali na igreja e de oração lá. E eu quero também pedir aqui aos irmãos orações. Eu não sei como está sendo a sua experiência nesses dias. E eu digo esses dias, esses últimos dias mesmo, né? Quando os veículos, né, públicos estão anunciando a gente, prevenindo a gente sobre chuva e pontos facultativos e tudo, a julgar pela minha experiência, na minha casa, está tudo muito tranquilo. Eu moro num condomínio fechado, lá não enche, a chuva não faz quase nada, mas não é essa a realidade de muitas pessoas. Até confesso que onde eu moro, eu nem vi tanta chuva assim, eu moro no Arsenal, eu nem vi tanta chuva assim. Mas quando a gente liga a televisão, né, a gente vê que a coisa de fato está acontecendo. Né? Nós temos uma família de irmãos nossos, né, de um diácono nosso da igreja lá. Eles são do Espírito Santo, ali na divisa do Rio com o Espírito Santo, em Apiacá. E a cidade, irmãos, né, foi toda inundada. A água chegou na altura da porta. Levou tudo, irmãos. Amanhã o diácono Reinaldo saindo lá, a gente está mandando recurso, levou tudo. Eu até falei, Reinaldo, não seria melhor você não gastar dinheiro com viagem, com transporte? Ele falou, pastor, até seria, mas a cidade está sem luz, sem água, sem telefone, e os carros estão embaixo d'água. Não tem nem onde sair para comprar. O mercado que tinha, perdeu tudo. Então, assim, eu quero chamar os irmãos para orar mesmo, né? Porque se nós estamos aqui, graças a Deus, né? Deus tem guardado a gente e tudo, mas existem pessoas... E não precisa ir muito longe, não. Eu estou falando de lá porque é uma família que a gente está próximo socorrendo. Mas tem pessoas aí, né, por esses dias, que perderam tudo, né? Não bastasse a angústia, eu vejo isso agora nos meus irmãos, alguns da nossa igreja, e a ansiedade que se instala já quando fala que vai chover. Porque nós temos irmãos que moram ali naquela rua, chamada Rua do Valão, ali na Maria Rita, não tem? Assim, é a Maria dos Prédios ali, né? Que quando chove, a água é dentro de casa. Nós temos irmãos lá na comunidade, ali, do Conjunto Democrático também. Então, falou que vai chover, enchendo ou não, eles ficam angustiados, sem sono. Então, eu peço aos irmãos que se unam em oração, amém? Em orações mesmo, por esses irmãos, por essas pessoas, conhecidas ou não, que estão passando por isso. Bom, deixa eu molhar a garganta aqui. Eu vou seguir aí aquilo que o pastor Davi falou. Vamos logo, vamos perder tempo não, né? Fora isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 47. Deixa eu abrir aqui. Acredito que vai ser também projetado aqui. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Acredito mesmo que é um texto bem conhecido por nós.
ok? Ezequiel capítulo 47, vamos ler os primeiros versículos, do verso 1 ao verso de número 12, amém? Conhecido texto da visão de Ezequiel das águas que saem do templo. Acompanhe comigo a oração, a leitura. Eu vou seguir aqui a NVI, né? O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma nova volta pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me para a água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. E quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. E por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como peixes do mar grande. Os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirá, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pedir ao Espírito Santo que fale ao nosso coração através dessa palavra. Deus, muito obrigado pela oportunidade única, Senhor, de estarmos aqui nessa noite na Tua casa. É verdade, Pai, que muitos de nós, se não todos, já leram em algum momento essa escritura, esse texto, e já fomos ministrados e já aprendemos com ela. Mas nós acreditamos, Pai, que nessa noite existe algo específico para essa noite, que o Senhor ainda quer nos falar nessa palavra. Por isso nossos corações estão abertos e sedentos à Tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, eu preciso falar algo que vai contextualizar um pouquinho os irmãos com essa palavra. Aqui em Porto Novo, na Missão Bethesda, nós estamos vindo de uma semana muito abençoada, em Antevilar, representando a igreja, né? Onde nós celebramos 23 anos como igreja. Foram uma sequência de quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, domingo à noite, ouvindo a palavra de Deus, e datas comemorativas como essa, como o aniversário de uma igreja, a gente sempre gera muita expectativa, né, em Deus. Por ser uma data comemorativa, a gente quer, num primeiro momento, agradecer a Deus e lembrar
os feitos e os testemunhos de tudo que ele fez, e assim nós fizemos. Nós tivemos irmãos dando testemunhos, alguns foram gravados, outros foram ao vivo, foi muito tremendo. Eu falei, gente, eu nem sabia que Deus fez tanta coisa no nosso meio nesses 23 anos, e fui muito edificado com os testemunhos. E nós também pedimos a Deus, Senhor, que o Senhor libere uma palavra para nós, já que o Senhor é o Senhor da igreja, amém? Já que a igreja é tua, nós estamos comemorando, agradecendo por um tempo, uma jornada, mas nós queremos ouvir e entender aquilo que o Senhor tem agora para nós, a partir desse novo ano, desse novo ciclo que se inicia. E é muito interessante que nós começamos, a Missão Bethesda enquanto denominação, todo ano nós temos um tema, uma temática, a gente ora, e é o ano do discipulado, o ano da frutificação, o ano de Josué, e esse ano a gente está estudando muito a respeito do ministério, da vida e obra do profeta Elias. Quem foi Elias, a sua época, um tempo em que o povo estava cocheando entre Deus e Baal, né, os feitos dele, como os profetas já naquela ocasião eram perseguidos. Então a gente está muito inspirado, né, baseado naquele texto que fala que ele viria, né, falando do nascimento de João Batista, e de Jesus, que ele viria no espírito e no poder de Elias. Então a gente está assim, com overdose de Elias, irmãos, lá na igreja, estudando tudo, né, entendendo, ouvindo, cantando. E eu falei, poxa, que bênção. E assim, os primeiros meses do ano foram falando sobre isso. E aí eu estava estudando, eu falei, bom, acho que Deus vai. E eu comecei a orar ao Senhor, e Deus me chamou a atenção para um outro profeta, que é Ezequiel, que é um pouquinho do que eu quero compartilhar com os irmãos. Não sei quantos de vocês já leram, né, a profecia de Ezequiel. É muito interessante, né? Se você for ler todo o livro de Ezequiel e ver o que algumas pessoas falam, por exemplo, há uma linha de pensamento fora, né, não teológica, tá, irmãos? De gente que não é nem crente, que já olhou ali as visões de Ezequiel, e alguns escrevem a literatura dizendo que Ezequiel tinha transtorno psiquiátrico. É sério, que pelo que ele viu, aquelas coisas que ele viu eram um delírio. Há ufólogos, quem sabe o que é ufólogos aqui? Que estudam, né? Que dizem que, na verdade, o que ele viu foi disco voador. E se você for ler lá realmente, assim, eu vi um cilindro, uma roda que rodava pelo outro, que fazia assim, assim. Assim, se você não tiver alicerçado na fé, você fala, acho que ele viu um disco voador. Então, você vai encontrar na literatura falando de Ezequiel, de que o camarada tinha problemas, né, delírios de ordem de alguma doença, de algum transtorno mental, e ufólogos falando. E é verdade que, se você for ler, por exemplo, Ezequiel capítulo 10, é uma coisa muito, né, e aí, claro, a gente vai ler Apocalipse e a gente vai entender que quando você tem uma visão, eu e você, com algo que você nunca viu, algo que você não tem convencionado na sua mente, não tem forma, não tem informação, não tem literatura, você, né, vai ler lá também. Eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. Eu tive uma ovelha durante muitos anos, ela morava no Morro do Cruzeiro, e quando ela leu o Apocalipse, que ela leu que a besta que saiu do mar, ela imaginou um Godzilla saindo da Baía de Guanabara, e ela dizia, ai pastor, eu digo, não irmão, não é isso, calma, até explicar para ela escatologia, o que era. E é mais ou menos um pouco disso. Ezequiel tem a visão no capítulo 37, quem lembra do Vale de Ossos Secos, né? Do Vale de Ossos Secos. Tem a visão no capítulo 10, quando ele vê, e a interpretação, o que ele entende no capítulo 10 é que a glória de Deus foi embora do templo. É um pouco sobre isso que eu quero falar. É quando Deus recolhe a glória dele e o querubim leva. E Ezequiel foi levado novo, segundo aí alguns comentaristas, ali pelos 24 anos, mais ou menos. A perspectiva de sua família, ele não seria profeta. Se você ler, ele é filho de uma ordem, uma linhagem de sacerdotes. Ele estava sendo preparado para ser sacerdote, e era comum naquela época que o sacerdote, os jovens, né, de uma família sacerdotal, começaria a exercer o seu ministério sacerdotal a partir dos 30 anos. Ele é levado cativo,
Ele vive aproximadamente 5 anos às margens de um rio. Agora o que eu vou falar são conjecturas minhas. A Bíblia não está dizendo isso. Eu imagino que 5 anos no exílio, 5 anos longe de casa, sentado no rio. Talvez algumas vezes ele ficou ali jogando pedra no rio, né? E talvez pensando, onde esse rio começa? Onde esse rio termina? Será que ele fica mais fundo lá, mais aqui? Às vezes o rio, talvez em algumas épocas, mais caudaloso, menos caudaloso. Isso são conjecturas minhas, o texto não diz isso. Amém, irmãos? Mas um belo dia, ali, né, às margens do rio onde ele está vivendo, ele tem uma visão. E a visão que ele tem é que nós lemos. Ele vê um rio que a sua nascente, né, a sua gênese é no templo, e ele está longe do templo. O templo foi destruído, lá o templo, né, do seu povo. E ele tem aí, agora só descrevendo o que nós lemos, ele vê um rio que começa dentro do templo, vai para fora, e que começa raso, vai aprofundando, e vai chegar num lugar, né? É verdade que esse tempo é um tempo em que a nação de Israel está bem prejudicada. É às margens do rio Quedar, é que ele tem essa visão. Agora, não sou muito de fazer isso, mas vou fazer agora, só agora. Prometo não fazer muitas vezes. Olha para o seu irmão e diga assim, o que isso tem a ver com a gente hoje? Vamos lá, né? Se a Bíblia é para hoje, amém ou não amém? Se o que ficou registrado é para nossa edificação, é para o nosso direcionamento, acredito que tem algo aqui para nós. Amém, irmãos? De algo, se eu pudesse descrever, de algo que Deus está falando, que começa aqui, mas não termina aqui. De uma obra que Deus quer fazer em nós, como igreja, como congregação local. Algo que não se resume e não para somente aqui, mas é a partir daqui, amém? A partir desse lugar. Assim, uma leitura fácil e rápida, que eu só quero passar por cima, assim, citar, que você, ao olhar para o texto, não precisa ter muita interpretação, irmãos. É interpretação de texto, não é nem de teologia. Você vai olhar que a visão de Ezequiel, ela sugere fases. Ela sugere progressão. Ela sai de um lugar raso para um lugar profundo. Ela sai de um lugar de domínio meu, né, onde as águas estão ali só no tornozelo, onde eu tiro um pé, eu tiro outro, eu pulo, eu corro. E que mais à frente um pouquinho eu já perco um pouco essa autonomia, porque as águas já estão aqui pelo joelho, então correr já não é tão fácil. Então pular já não é tão fácil. Então o domínio já não é totalmente meu. E quando a água chega na cintura, então, já tem um pouco de dificuldade até chegar a um momento. Isso é uma leitura rápida, né, introdutória, em que eu não domino, em que eu não comando, em que eu sou conduzido. E talvez Deus queira falar isso também de uma forma muito simples, né? Talvez a pergunta de Deus, primeira nessa mensagem de hoje em que fase você está na sua caminhada com Deus? Em que nível de relacionamento você está com Deus? Porque eu posso estar na igreja, irmãos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e posso estar conduzindo isso na minha força, na minha vontade, no meu jeito, na minha autonomia. Ou posso estar um pouquinho mais comprometido com algumas coisas, né, da igreja e de ministério. Mas se a mensagem de Ezequiel é para nós, e ela existe uma proposta de uma vida de mais profundidade com Deus. Amém, irmãos? De uma vida onde não sou eu que mando, não sou eu que governo, não sou eu que domino. É muito mais que ser crente, é muito mais que ser membro de uma igreja, e é muito mais do que ter um ministério na igreja local. É ser levado pelo próprio Deus aonde Ele quer. Amém, irmãos? Eu ministrei lá lá Basque Longe, né? Aqui na Bethesda, de manhã nesse texto, e à noite a gente voltou falando sobre o Vale de Ossos Secos.
Irmãos, alguns irmãos aqui já sabem, eu estou terminando, graças a Deus, vou entregar o trabalho de conclusão de curso no meio do ano, e estou fazendo um trabalho como cientista social em formação, estudando fenômenos sociais, né? Trabalhando com população de rua e tudo isso, e falar uma coisa para os irmãos, óbvia também. Hoje eu vim trazer coisas óbvias. Nós podemos ter, e precisamos ter e lutar por isso, ok? Políticas públicas maravilhosas. Precisamos fazer tudo isso, mas deixa eu falar uma coisa. A questão do pecado, da iniquidade, só o Evangelho pode transformar pessoas. Amém? A gente precisa fazer tudo isso, trabalhar com coisas, com projetos sociais, e eu gosto. Quem me conhece de perto sabe que eu gosto. Mas deixa eu falar uma coisa, a questão do mal, a questão do afastamento de Deus, o remédio, é Romanos 1,16, é o Evangelho de Deus que é poder para a mudança, para a salvação de todo aquele que crê. Amém, irmãos? Independente de cultura, independente de conjuntura, é o Evangelho. Eu tenho visto isso, irmãos. Não estou fazendo apologia a nenhum segmento político, partidário. Eu me dou o direito de ser afastado disso, embora só alguém que precisa estudar isso. Se você for em Niterói, por exemplo, nós temos 4 hotéis sociais, irmãos. Vocês sabiam disso? Nós temos hotel social com direito a banho, comida, psicologia. Tem dificuldades? Tem. Mas me responda se a população de rua de Niterói diminuiu ou aumentou. Nós temos aparelhos, são perfeitos? Não. Mas nós temos aparelhos públicos, né? Quem já ouviu falar aqui no CRAS? Nós temos várias coisas, várias propostas. Se você olhar a beleza que é no papel, a proposta do SUS, ela é linda, ela é modelo para fora do Brasil. Falando de proposta, ok, irmão? De médico de família e de tudo isso. Mas existe uma coisa que se interpõe em tudo isso, diga comigo, pecado. E para isso é o Evangelho, irmãos. Amém? E para isso é a igreja. E para isso somos nós, eu e você, ainda que se envolvendo com essas causas, amém, né? Entendendo que existe algo que é nosso, que Deus não entregou, perdão, irmãos, nem mesmo aos anjos Ele entregou. A responsabilidade de pregar o Evangelho é minha, é sua, é nossa, amém? Eu temo, pastor, que eu não traga hoje uma palavra tão popular, mas como você me conhece, mas você pode falar, irmão, valeu aí, daqui a 5 anos, a agenda está aberta, você volta aqui, não tem problema. Olhando para esse texto, quando ainda algumas peculiaridades da vida de Ezequiel nos chama a atenção. Uma expressão que ele usa é filho do homem, que é uma expressão totalmente diferente quando se relaciona a Jesus. Porque quando no Novo Testamento fala o filho do homem, está falando filho de Deus. Aqui, a expressão hebraica traduzida filho do homem é filho de humano, filho de gente de carne e osso. Você é homem igual a homem, você é filho de gente e fala igual a você. É isso que o texto está dizendo, ei, gentezinha de carne e osso, mero mortal. E Deus escolhe falar comigo. E Deus escolhe falar com você. E Deus escolhe falar através de nós. Amém? Filhos do homem, pessoas simples, pessoas humanas. Eu me lembro que quando eu estava começando o ministério, eu comecei a conhecer uma coisa chamada dores ministeriais. E teve um dia que eu estava tão ruim, irmãos, estava tão quebrado, e eu sempre busquei conselheiros. E eu fui conversar com um pastor bem mais antigo que eu. Digo, pastor, está muito ruim esse negócio, pastor. Aqui não, irmãos, eu sei que não tem, isso é uma coisa só pessoal, mas vontade de bater nos crentes, irmãos. Você já sentiu? Quem já sentiu aqui? Vontade de bater, irmão. Procurei na Bíblia Berça, né? Soube que alguns países têm até a lei da bambuzada. Eu falei, vou achar isso na Bíblia aqui, eu estou doido para dar uma bambuzada nas costas de uns. Eu digo, rapaz. E aí ele me falou sobre o chamado de Ezequiel. Quando Deus chama Ezequiel, Ele fala assim, você vai lá e faz. Eu estou traduzindo uma linguagem bem simples, né? E você não tem que ficar preocupado se eles vão ouvir ou deixar de ouvir, já te digo que eles são rebeldes. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, vai lá e faz o seu papel. Aí ele fala assim para Ezequiel, olha só
no chamado, irmãos. Olha a propaganda linda para te contratar como profeta. Você vai habitar entre sarças, espinhos e escorpiões. Aí esse pastor me aconselhando, eu estava amargurado, irmão, eu estava chateado, doido para bater num crente. Ele falou assim para mim: Renato, você já ouviu falar em pó de mico? Quem sabe o que é pó de mico? Ortiga. Meu Deus, né? Você encosta naquilo, né? Aquilo dá um vermelhão, já viu? Né? Aquilo coça, aquilo incomoda, passa rápido. Talvez dure nem um dia. O pastor que me aconselhava disse assim: você vai se roçar numa sarça dessa aí, vai ter uns pó de mico, não, mas passa rápido, Renato. Aquele vermelhão, aquela agonia, aquela coisa, mas passa. Sarças. Quem já teve a infeliz experiência de deixar entrar embaixo da unha um pedacinho de madeira, uma farpa? Quem já? Deixa eu ver. Maravilha, né, irmão? Agora que se não dá para tirar, incomoda, sim ou não? Ninguém vê, é um sofrimento que só você tem. Aquele pedacinho de vidro que entrou no pé, que sempre tem um enfermeiro de plantão que quer tirar com uma agulha esquentada no fogo, já viram isso? Lá em casa é minha mulher, gente. Ai, graças a Deus passou. E o pastor disse: olha, Renato, algumas coisas que você vai fazer por ser crente, não é só porque você é pastor, vai te dar uma irritação, uma coisa, até alguns vão perceber, né? Ó, o pastor está meio irritado hoje, está esquisito, né? É sarça, passa rápido. Agora vai ter umas dorezinhas enjoadas que ninguém vai ver, é como uma farpa embaixo da unha. Tá todo mundo perto de você, não está vendo aquele incômodo, sabe? Aquela coisa, aquele corpo estranho. E ele, para terminar com chave de ouro, eu falei: pastor, estou entendendo. Ele disse: ainda tem umas picadazinhas de escorpião. Pum! Você tem que correr e buscar remédio rápido. Que se entra na corrente sanguínea, pode te livrar. Então, irmãos, há um preço. Amém ou não amém? Por ser igreja séria, por ser um crente fiel, por ser alguém que escuta o chamado de Deus. Sobretudo quando nós somos filhos de homens, somos pessoas. Não somos filhos de Deus, mas não somos semideuses. Isso é só na mitologia, que é bonito, irmãos. A gente chora, a gente passa por luta, a gente passa por dificuldade. Mas hoje, mais do que nunca, né, Ezequiel, ele está vivendo um momento em que o reino está dividido, o povo de Israel. A nação está quebrada, e Deus está dizendo que vai fazer uma obra. Como eu falei, existe lá a outra visão do Vale de Ossos Secos, e Deus conduz Ezequiel a uma experiência pessoal, particular, para falar da restauração da nação. Deus está interagindo com ele, dizendo: olha, existe algo muito maior do que esse momento que você está vivendo aqui. A gente precisa aumentar a nossa cosmovisão. E aí, irmãos, com carinho, irmãos, eu amo a igreja, amém? Eu amo a igreja e de forma mais individualizada, eu amo essa igreja, né? Eu só quero fazer o meu papel, entregar o que Deus mandou falar. Nós não podemos ser um fim em si próprio aqui ou ali. As coisas que acontecem aqui de boas, de maravilhosas, de edificantes, precisam fazer com que a gente saia das quatro paredes do templo. Tem gente comendo carne humana no Haiti, irmãos. Vocês sabiam disso? Eu recebo vídeos que eu não publico. Em junho agora eu estou indo a Moçambique. Do dia 6 ao dia 18 eu vou estar em Moçambique, em Quilemane, a 900 quilômetros de Porto Delgado. Em Porto Delgado, depois vocês pesquisem lá, está vendo agora no dia 14 de fevereiro, invadiram uma aldeia, mataram vários pastores, mataram todas as crianças, mandaram o vídeo, irmãos. Mataram os irmãos da igreja. É onde há um grupo radical islâmico extremista. A guerra, na sua gênese, não é nem religiosa, é por exploração de riqueza do lugar, mas como eles são radicais islâmicos, eles têm aversão ao cristianismo.
por onde eles passam, se é cristão, morre a facada. E é muito difícil você, como eu, receber um vídeo de um pastor chorando. Ele disse: orem por nós. Mataram os nossos pastores, mataram as nossas crianças, mataram os nossos irmãos. E eu fui desafiado a não ir nesse lugar, né, mas a 900 quilômetros, como daqui ao Paraná, por exemplo, né, para cuidar desses pastores. Então está indo eu, umas 4 pessoas, alguém para trabalhar com criança, alguém para trabalhar com as mulheres, e nós para trabalharmos, dar suporte emocional e espiritual a esses pastores que estão lá. Existe um mundo muito maior. Não precisa ir longe, não precisa ir na Angola, no Congo está tendo uma guerra, irmãos. A guerra da África não é publicável, não é interessante, não é midiática. Nós temos uma guerra urbana acontecendo, no Rio. Sai daqui, vai no sertão, está perto da gente aqui. E nós estamos aqui, em primeiro lugar. Senhor, graças a Deus que nós vivemos num lugar bom. Amém, irmãos? Temos lutas, temos violência na cidade, temos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Com o temor que eu falo, porque Deus não me chamou para ser juiz de igreja, julgar a igreja. Mas o rio de Ezequiel ali, ele vai numa direção. Não sei se você viu. Ele chega num lugar chamado Mar Morto. Eu estudou um pouquinho sobre o Mar Morto. Ele chega num lugar, o mar é morto. Outra informação básica, aquele mar é morto, porque ele só recebe, ele não distribui. Ele só recebe, ele não passa à frente. E é com temor e tristeza que eu falo, que na parte muito significativa do Evangelho no Brasil virou igreja mar morto. O pessoal só quer receber. O pessoal só quer cantar. O pessoal só quer ouvir uma palavra que faz cócegas no nosso ego. Nós vivemos um tempo de igreja de marca, irmãos. De grife. Onde o que se fala, eu falo isso com muito temor, tá, irmãos? O que se prega, o que se ensina, é para inflar ego de pessoas. Que ao sair da porta do templo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, não estão dispostos a servir a ninguém, nem a Deus, e nem ao próximo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus, Ele, nesses dias, nos convida, aí eu lembro de Elias, que a gente está estudando, né? Tem que ter cuidado com a síndrome de Elias, porque Elias diz: só eu sobrei. Só eu sou zeloso, só eu sou fiel. E Deus diz: para de história. A maneira que diz isso não pode ficar somente aqui. Isso tem que ir. E esse ir significa ir para as nações, ir pelas ruas, pelos lugares que nós estamos, e fazer a obra de Deus para que a igreja, o culto, não seja um fim em si mesmo. Amém, irmãos? E quantos de nós que estamos aqui hoje estamos dispostos a isso? Porque é bom, irmãos, é maravilhoso sentar, ter um pastorzão como os irmãos têm, que ajuda-nos a formar o nosso caráter cristão, a sermos honestos, sermos bons filhos, bons maridos, boas esposas. Isso é bom demais, irmãos, mas isso não é tudo, queridos. Você entende isso? É bom, mas não se trata de autopreservação, da gente, sabe, conseguir chegar ao final da nossa vida cristã e dizer: ufa, eu me mantive fiel. Eu fui uma boa pessoa. Tem a ver, queridos, como falar: Senhor, o que o Senhor quer ainda fazer em nós, a partir de nós, que nos leve a lugares, não só geográficos, amém, irmãos? Mas a pessoas mais longe. A pergunta que a gente tem que fazer é: Senhor, o que o Senhor quer fazer ainda mais através de nós? Quais são as estratégias? Quais são os desafios que Deus tem para nós? E pegando uma palhinha ainda, a minha cabeça ainda está meio bugando entre 47 e 37, né? Que eu preguei isso lá, poderão viver esse vale de ossos secos.
poderão viver essa vergonha alheia, porque mesmo o exército morto era enterrado, ossos expostos, era vergonha, poderão viver, tem jeito para essa nação, tem jeito para esse lugar, tem jeito para esse cenário político, tem jeito para esse cenário econômico, tem. Se sou eu, irmãos, agora estou em 37, tá? Se sou eu no lugar de Ezequiel, Ezequiel foi, além de tudo, além de sensível, inteligente, ele disse, vou nem dar a minha opinião, tu sabes, porque se me perguntam a minha opinião, eu digo, Senhor, não tem jeito não. Quantas vezes eu penso assim, não tem jeito não, Senhor. Volta logo, Jesus, tem jeito não. Então Ezequiel, muito sábio, disse, o Senhor sabe. Sopra, profetiza ao Espírito, sopro, pneuma, ruach. Eu fiquei lembrando de que um dia Deus criou o homem, do pó da terra, na sua estatura, na sua estética, está bonito, mas não tem vida. Foi preciso soprar o sopro de Deus nas narinas, aí ele se tornou alma vivente. Foi esse mesmo sopro de Deus que nós vamos ver ocorrer em outros lugares, sobre o vale de ossos secos, traz vida. Sabe, nós não podemos nos contentar, o nosso alvo não é achar que a igreja, de um modo geral, esteticamente está bem, tem ossos, tendões, músculos, tecidos, se não houver vida. E nesses dias, meus irmãos, nessa noite, o que Deus está falando, eu vejo aqui jovens, eu vejo aqui pessoas mais maduras, eu vejo aqui homens e mulheres mais experientes da vida, o Senhor está nos chamando, como igreja, como indivíduos, a ver uma vida mais profunda. Você acredita que existe algo mais que você possa viver em Deus? Você acredita que Deus pode te levar para uma vida com Ele, através dEle, mais profunda, e não fazendo pouco caso do que você é? Eu não estou fazendo isso, mas você acredita que existe algo maior de Deus na sua vida?